Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, vamos aproveitar que os irmãos saem de pé. Abre a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 12. Glória a Deus. Vamos ler até o 4. Amém? E o anjo continuou dizendo: Nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os povos de Deus que tiveram seus nomes escritos no livro de Deus. Muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinam muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com o selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábio. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, nós queremos te agradecer aqui pela tua palavra, lida nesta noite, pelos louvores que já foi cantado nesta noite em adoração a ti. Queremos, meu Pai, apresentar a vida de cada um de nossos irmãos que não se encontra aqui, meu Pai. Que o Senhor visita, meu Pai, seus lares, sua casa, o seu coração. O Senhor sabe, meu Pai, a situação de cada um. O Senhor compreende e entende a situação de cada um. Assim também, meu Pai, nós oramos e agradecemos pela vida daqueles que já estão aqui. Guarda, meu Pai, o obreiro que está ali na porta, ali embaixo. Livra ele do homem mau, do dia mau. E que o Espírito Santo, meu Pai, esteja sobre a tua igreja neste momento e sempre, meu Pai. Fala conosco. Usa, meu Pai, esta palavra para falar o coração da tua igreja e aqueles que puderem estar ouvindo também, meu Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Eu gostaria hoje, estar falando um pouquinho sobre Daniel 12. Eu venho lendo a palavra do Senhor e eu queria uma confirmasse essa palavra que eu podia falar nesta noite à igreja. Tem alguns minutos que o pastor me deu. Eu quero aproveitar para falar de Deus para vocês. E essa semana, a gente olhando as reportagens que estavam acontecendo no mundo inteiro, a gente começa a ver guerra. Países um contra o outro. E eu falei, é o capítulo 12 de Daniel, confirmando para mim poder falar. E eu destaquei alguns fatos marcantes que Daniel destaca acerca do tempo dos fins dos tempos. E eu gostaria de estar falando com a igreja nesse momento. Às vezes, as pessoas podem achar que vai falar de fim de tempo, a vida está tão boa, para que falar sobre o fim do tempo? Mas a palavra nos ensina, nós temos de vigiar e orar todo o tempo. Nós não sabemos quando Cristo volta. Não sabemos o momento nem a hora. E os sinais estão aí, para todos ver. Em João 15, 19, ele fala, se vocês fossem desse mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu o escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele, por isso o mundo odeia vocês. Nós, como os crentes, estamos de passagem, mas não pertencemos a esse mundo. Filipenses 3:20
Ele fala, mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo que virá de lá. A esperança do crente é confiar, é estar confiante no dia que Jesus voltará a buscar a sua igreja. É essa que o crente tem de ficar firmado. Então, amado, eu destaquei aqui 4. A primeira fato marcante que Daniel nos mostra aqui está no primeiro verso. Nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grande dificuldade, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os povos de Deus, que tiveram os seus nomes escritos no livro de Deus. Daniel, ele vê um tempo de angústia e sem precedência. Daniel vê perseguição promovida pelo anticristo. E o fim dele serão os dias mais temerosos da história. Daniel falando aqui. E se a gente for ali para o livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus também fala sobre a grande tribulação. Mateus 24, 15 a 28. E Jesus continuou, vocês verão no lugar santo o grande terror de que o profeta Daniel falou. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então os que estiveram na região da Judéia, que fuja para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Ore a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo de Deus, que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês, veja, o Messias está aqui, o Messias está ali, não acredite. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se for possível, até o povo escolhido de Deus. Preste atenção, eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. E disseram, veja, ele está no deserto, não vá lá. Ou ainda, veja, ele está escondido aqui, não acredite. Porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascimento até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntará os urubu. É Jesus nos alertando, Jesus falando, né, e confirmando aqui as palavras de Daniel, né, quando ele fala de que falou o profeta Daniel. Ele está dizendo aqui, às vezes as pessoas já perguntaram, por que ele fala ai das grávidas? É porque as grávidas não podem ficar grávidas nessa época de dificuldade. Não, mas ele está alertando que vai ser tão terrível a perseguição que aqueles que tiver filho, né, for inverno, não vai ter força para fugir, para correr. É isso que ele está querendo dizer aqui sobre as grávidas, né? Então, a gente precisa ficar atento com esses momentos que estão acontecendo em nossa vida, em nossos dias, né? As pessoas olham para um lado, olham para o outro, e muitos estão se afastando do Evangelho, muitos estão esquecendo do que ouviram um dia, muitos estão se afastando daquele que participaram um dia. A palavra em Hebreus fala que é impossível dessas pessoas voltar para Deus, porque elas chegam a um ponto que elas não têm força mais para voltar. É como se crucificasse Cristo de novo. O segundo fato marcante será o livramento do povo de Deus.
que também está aqui no verso 1 também. Mas nesse tempo serão salvos todos os povos de Deus que tiveram os seus nomes escritos no livro de Deus. A vitória e o livramento da igreja se dará à segunda vinda de Cristo. Em Mateus 24, 29, 24, 29 a 31, ele também nos dá uma luz sobre esses dias, né, que acontecerão. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão no céu e os poderes do espaço serão abalados. Então, sinal, o Filho do Homem aparecerá no céu e todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. Os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Amado, a palavra fala que na tribulação vamos passar. Os crentes vão estar aí na tribulação. É como que hoje nós estivéssemos no mundo tereis aflição. Mas a palavra também está falando que quando chegar esse momento, o Senhor vai recolher os seus. Ele vai enviar os seus anjos aos 4 cantos da terra e vai nos guardar. O crente, ele ele passa por situações difíceis, diversas situações, mas ele tem um Deus que cuida dele. Ele tem um protetor que está na vida dele. Então, às vezes, a gente para, eu fico olhando a minha vida, o que Deus fez na minha vida. É 1000 maravilhas, só tenho de agradecer. Porque a gente, mesmo às vezes desempregado, Deus supre em você as suas necessidades. Deus não deixa faltar nada, Deus te guarda você. E Deus ouve até as suas orações quando você ora pelos seus filhos. Mesmo seus filhos sendo rebeldes. Deus, pela misericórdia de você, do seu servo, Ele guarda seus filhos também. Eu creio nisso. Né? E em João 16:33, ele diga: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. O segredo é estar firme na presença do Senhor. O segredo é não se afastar de Deus. Jovens, adultos, estamos chegando, como se dizem alguns pregadores, é a última geração. E nós precisamos estar na presença do Senhor. Precisamos orar por aqueles que estão faltando ao nosso lado. Às vezes alguns não têm força para vir, outros talvez situações, não estamos aqui generalizando, né? Tem seus trabalhos, outros, mas alguns não vêm por falta de força, não tem força mais para vir. Precisamos buscar, orar pelos nossos irmãos. Amém? E a terceira aqui é a salvação pela graça, né? Há um livro com o nome dos salvos. Em Lucas, Jesus fala: porém não fiquem alegres porque os espíritos maus lhe obedeceram, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Aqui é que os discípulos, Jesus envia 72 discípulos, né, evangelizar, e eles vão evangelizar. E quando eles voltam tudo alegre, tudo contente, dando um sorriso, pulando, né? Olha, fizemos isso, expulsamos demônio caindo e tanta coisa nós fizemos. Mas Jesus, olha, isso, menos. Vocês têm de agradecer e ficar contentes se o nome de vocês estiver escrito lá no livro do céu. É isso, né? Então não adianta o cristão estar aqui se contando um papo, querendo, eu sou melhor, eu expulso, eu curo, né? E às vezes ele até esquece que é Deus que faz através da vida dele. Mas ele tem de lembrar, assim,
que o nome dele tem que estar no céu. Isso é o mais importante, né? Mas também aqui, ó, os crentes têm que ficar alerta, né? Em Apocalipse 20:15, ele fala: quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Olha, tem aquele que tem o seu nome escrito no livro, que será salvo. Mas tem aquele que não está. Esses dias eu vi um estudo lá, ouvi um rapaz perguntando: mas será que Deus risca o nome da pessoa que está no livro? Amado, eu, sinceramente, Deus não vai riscar seu nome, mas eu acho que você mesmo risca. Se você pecar e fazer tudo que é errado, né, eu acredito que seu nome se apagará, né? Ele não risca, se apagará de lá. Então cabe você permanecer na presença do Senhor para que seu nome continue sendo registrado lá no livro. O quarto fato marcante é a ressurreição dos perdidos, né, dos salvos do perdido. Aqui em Daniel 2, muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. A palavra do Senhor, ela nos fala várias passagens sobre a ressurreição dos mortos. Por exemplo, lá em João 5, de 28 a 29, a palavra do Senhor fala que não fique admirado por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e sairão da sua sepultura aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Então, amado, a ressurreição, ela caberá, sim, os salvos estarão com Deus, mas aqueles que morreram sem a salvação, esse sim será jogado no lago do fogo. Então, cabe também a nós a ficar perseverante na presença do Senhor, porque a nossa a oportunidade do ser humano é quando está com vida. Partiu dessa vida, ele não tem mais oportunidade de escolher, né, ou melhor, aceitar, né, Cristo, ou escolher se vai para o céu ou para o inferno. Não. A oportunidade que Deus nos dá é em vida. Em vida que Deus nos dá. Você escolhe em vida. Morreu em Cristo, ressuscitará em Cristo. Morreu sem Cristo, lago do fogo, né? Em Apocalipse também aqui estarão a Deus também, né? Ele fala aqui, ó. Então eu vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto o outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito no livro. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então o morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi julgado no lago de fogo. Está vendo? A palavra de Deus aqui, ó, confirmando. Ela confirma. Aquele que não tem o seu nome no livro da vida será jogado no lago de fogo. E outra coisa que ela também nos mostra aqui, que tanto os humildes, né, como os mais, vamos dizer assim, os mais poderosos, né, os mais ricos, indiferente, todos vão ser apresentados perante Deus. Não vai existir o deputado ou aquele vereador, o prefeito que vai chegar lá com a carteirinha e mostrar, opa, eu não preciso, não. Todos estão perante a Deus. E todos serão julgados de acordo com o que está escrito no livro.
aí ele vai ser julgado, tanto para a vida eterna, como para a vida, para o lago de fogo, né? E o quinto fato marcante é a recompensa dos salvos, né? Daniel, aqui no verso 12, 3, ele fala assim: os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas e faz o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Esse verso aqui fez eu lembrar que a palavra do Senhor fala que a responsabilidade dos pastores, dos pregadores, né, vão ser cobrados com mais, você vê se ele é, com mais, como fala, a palavra agora fugiu, mas vão ser cobrados a mais, né, vão ser mais cobrado naquele dia, né. Só que Daniel aqui, ele fala que também aquele mestre, aquele que ensinou a palavra, que ensina a palavra, e ele ensina corretamente, esse também ganhará sua recompensa, né, pastor? Então, cabe do pastor, o presbítero, os mestres, né, que ensinam a palavra do Senhor, cabe ele decidir se ele ensina a verdade ou ele vai ensinar errado. Porque aqui, ó, está falando, aquele que ensina corretamente será compensado também, né? Aí os salvos receberão um galardão, que é descrito em termos de brilho, de fulgor, porque brilharam em tempo de escuridão, na escuridão. Brilharam eternamente, receberam um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo, né? Aqui Daniel também está falando sobre a transformação do corpo, né? Que tem também, acho que é em Romanos ali fala, acho que Coríntios fala também que os mortos, quando ressuscitarem, vão ser transformados, né? Um corpo corruptível, um corpo incorruptível. Isso é uma maravilha também, né? E é em Coríntios aqui, ó. Eu até marquei aqui, né? Os salvos serão transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Escute bem esse segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. Num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ele tocará os mortos, serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. A palavra do Senhor aqui nos fala, ó, aqueles que morreram em Cristo vão ser transformados, né? Um corpo incorruptível, né? E também outro fato que também Daniel fala aqui é a credibilidade da palavra, né? No verso 4 aqui, que Daniel fala: e você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com o selo e que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábio. É que na antiguidade, quando se mandava um selo, quando colocava um selo no livro, isso significaria que o livro estava completamente completo, né? E recebia aquele selo da sua integridade, utilidade e proveito para o povo, né? Então, Deus estava lacrando, né? Lacrando esse. E eu não termino aqui no finalzinho que ele fala sobre a tecnologia, né? Ele fala sobre os avanços da tecnologia, é onde nós estamos vivendo agora, né? A modernidade agora, celular, tablets, 4G, 5G. E ele fala sobre isso aqui, né? Sobre também a tecnologia. Mas cabe ao crente a usar essa tecnologia para o bem, né? A gente, muitas vezes, Facebook, YouTube, essas coisas, tudo é do diabo. Não, não é do diabo. É do diabo se você não souber usar. Se você souber usar, meu amigo, é uma ferramenta muito boa para você aprender a palavra do Senhor, para você estudar. Tem muito conteúdo bom ali. É questão da palavra. Se for mal, fuja. Não coloca seus olhos aonde você não pode. É isso que o crente tem que fazer. É que às vezes o crente, às vezes não fala assim, o crente, às vezes o irmão, né, um servo, ele é pego pelos olhos, se ele não vigiar. Ele olha, opa, vou abrir. E quando ele abre, amado, infelizmente é pego, né?
E para finalizar, enquanto os irmãos, né, se aproximam, nós vamos estar louvando 2 louvores. Aqui, Mateus 24, o Senhor, ele fala, né, da lição da figueira. Ele fala, Jesus disse ainda, aprenda a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fique sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer. Antes morrerão todos que estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus está dizendo que o homem, ele consegue ver pela figueira, ele consegue até adivinhar o tempo. Mas nós hoje em dia estamos cegos, muitos estão cegos. Não estão vendo a volta de Cristo que está aí, ó. Jesus está batendo na porta. E muitos não estão entendendo esta mensagem que o Senhor está mandando falar com a igreja. E ele fala do dia e a hora, né? Que ninguém sabe a hora, nem ele, nem o filho sabe a hora. Então presta atenção, igreja. Nós precisamos vigiar. Precisamos estar na presença do Senhor. Precisamos se santificar. Sem santificação, não veremos a Deus. Amém?